Meninos resgatados de caverna na Tailândia deixam o hospital e falam do que viveram pela primeira vez. Congresso Nacional entra em recesso e plantão terá 2 deputados condenados pela Justiça. Chefe de facção criminosa brasileira que atuava no comando do tráfico entre Paraguai e Bolívia é preso em mansão na capital do país. Mulher do ex-deputado Eduardo Cunha é condenada a 2 anos e meio de prisão. Justiça de São Paulo homologa acordo com a Odebrecht por propinas ao ex-prefeito Gilberto Kassab. União Europeia aplica multa bilionária contra o Google por violação das regras de livre concorrência. Alisson se torna o goleiro mais bem pago do mundo, segundo a imprensa inglesa. E os 100 anos de Nelson Mandela, exemplo de luta e superação contra o apartheid. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Ótima noite para você. Após 18 dias presos em uma caverna e há mais de 10 dias internados em um hospital, os 12 meninos e o treinador do time tailandês Javalis Selvagens receberam alta e deram a primeira entrevista coletiva para falar do que viveram. E um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem ao mergulhador Saman Kunan, que morreu antes do resgate começar. Os 12 meninos e seu técnico chegaram para a entrevista do jeito que mais gostam, jogando bola. Depois da operação que atraiu a atenção do mundo, o time de futebol juvenil Javalis Selvagens saiu do hospital e falou com a imprensa pela primeira vez. Um dos meninos contou o que sentiu ao serem encontrados por mergulhadores após 9 dias de isolamento. É um milagre, fiquei em choque, não sabia o que responder. Levei algum tempo para pensar. Quando ele saiu da água, perguntou como eu estava e respondi, estou bem. O grupo entrou na caverna de Tan Luang em 23 de junho e passou 18 dias lá até o término do resgate em 10 de julho. O técnico relembrou o momento que decidiram entrar na caverna. Estávamos discutindo se queríamos explorar a caverna e que se entrássemos teríamos que nadar. Seria úmido, seria frio. Todos disseram que sim. Então Ti, um dos garotos, se ofereceu para ver a profundidade e a distância. Os meninos contaram que não tinham comida e que sobreviveram bebendo a água que escorria pelas pedras da caverna. Eles tentaram sair do local, mas não conseguiram por causa da inundação. As autoridades decidiram organizar a entrevista por conta da grande comoção causada pela situação dos meninos, mas pedem que eles voltem à vida normal e não falem mais com a imprensa. Existe a possibilidade de que os jovens possam sofrer transtornos em longo prazo devido à intensa experiência vivida na caverna. Os meninos com idades entre 11 e 16 anos e seu treinador de futebol de 25 foram surpreendidos pela elevação do nível da água quando estavam no interior da caverna. O grupo foi localizado por mergulhadores mais de uma semana depois e o resgate completo só terminou após vários dias de um trabalho intenso que reuniu especialistas de várias partes do mundo. Os meninos também homenagearam o mergulhador que morreu durante os trabalhos de resgate na caverna. Saman Kunan era ex-membro da Marinha Tailandesa, tinha anos de experiência e atuava como voluntário. Uma equipe de televisão acompanhou a volta para casa de um dos meninos do time Javalis Selvagens. Duganpet Prontep, de 13 anos, voltou ao convívio da família depois de quase um mês de uma experiência que atraiu a atenção do mundo. A jornada do menino de 13 anos não foi fácil. Duganpet Prontep saiu de casa no dia 23 de junho para se reunir com os colegas do time de futebol Javalis Selvagens. Naquele sábado, ninguém poderia imaginar que o garoto e seus colegas só voltariam para casa depois de quase um mês. E nesta quarta-feira, os familiares dele se reuniram
e assistiram pela televisão a primeira entrevista coletiva dada pelos 12 garotos e seu treinador de futebol, após o resgate sem precedentes da caverna no norte da Tailândia. Depois foram mais alguns dias no hospital. A família aguardou com ansiedade o momento em que Dugan Pet foi trazido de volta ao lar. O garoto de 13 anos é o capitão do time. E as autoridades do país recomendaram que os jovens jogadores não falem com a imprensa e tentem retomar a rotina, mas a missão não será fácil, agora que os javalis selvagens ficaram conhecidos em todo o planeta. O recesso no Congresso Nacional começou hoje. E nesse ano de eleição, os parlamentares já deixaram Brasília vazia. Com isso, uma comissão foi formada por deputados e senadores para substituir quem vai estar rodando seus estados. E entre os parlamentares escolhidos, 2 deputados condenados pela Justiça vão integrar essa comissão de plantão. O recesso no Congresso Nacional começou oficialmente nesta quarta e vai até o próximo dia 31. Mas, na prática, a última sessão deliberativa foi semana passada. Depois que terminarem as férias, os parlamentares, eles terão muito trabalho pela frente. Só resta saber se haverá quórum. A previsão é de semestre esvaziado no Congresso, já que este é um ano de eleição e muitos estarão envolvidos em suas campanhas eleitorais. Por isso, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado vão reduzir o número de sessões de votação. Na Câmara, por exemplo, as sessões do chamado esforço concentrado para votações podem ser marcadas para os dias 7 e 8 de agosto, 13 e 14 de agosto e 4 e 5 de setembro. As datas só devem ser confirmadas oficialmente numa reunião de líderes que ainda será convocada após o recesso. Assim como acontece no Judiciário, o Legislativo, durante o período de férias, também trabalha em esquema de plantão. O Congresso está agora sob a responsabilidade de uma comissão representativa que vai tratar de eventuais questões urgentes que surgirem durante o recesso dos parlamentares. Essa comissão é formada por 7 senadores e 12 deputados, que foram escolhidos na última sessão do semestre. É trabalho da comissão, por exemplo, fiscalizar atos do Poder Executivo. O curioso é que 2 desses parlamentares que vão integrar a comissão são os deputados Celso Jacob, do MDB, e João Rodrigues, do PSD. Ambos chegaram a ser presos e só conquistaram o direito de voltar a trabalhar após uma decisão da Justiça. João Rodrigues foi condenado quando era prefeito de Pinhalzinho, município de Santa Catarina. Ele teria cometido dispensa irregular de licitação e fraude. Após a autorização do Supremo Tribunal Federal, Rodrigues passará o dia na Câmara e retornará para a prisão à noite. Já Celso Jacob conseguiu a autorização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para cumprir pena em regime aberto. As investigações apontam que quando Jacob era prefeito do município de Três Rios, no Rio de Janeiro, ele também teria cometido dispensa irregular de licitação e falsificação de documento público. Os 2 deputados tiveram um alívio recentemente do Conselho de Ética da Câmara, que arquivou o processo de cassação contra eles. Já no Senado, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, pretende fazer votações em 2 semanas de agosto, a segunda e a última, e em pelo menos uma semana de setembro, o que ainda não foi definido. Segundo Eunício, no segundo semestre, a ideia é evitar a análise de projetos que gerem mais despesas aos cofres públicos. Isso porque, antes do recesso, o Congresso aprovou propostas que diminuem a arrecadação do governo e aumentam gastos. Foram as chamadas pautas bomba. No entanto, algumas pautas polêmicas devem retornar à casa, como a proposta que viabiliza a venda de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras e a permissão para a Petrobras transferir a outras empresas até 70% dos direitos de exploração de 5 bilhões de barris de petróleo através do chamado Acordo de Cessão Onerosa. Na Câmara, a expectativa é que sejam priorizadas as votações de medidas provisórias, como a MP, que viabiliza desconto no preço do óleo diesel. Projetos polêmicos que ficaram pendentes no primeiro semestre tendem a não ser votados. É o caso da proposta que altera as regras do cadastro positivo e o que estabelece critérios para a criação de municípios.
Eduardo Aparecido de Almeida, o Pisca, apontado como um dos 2 principais chefes de uma facção criminosa brasileira que atua dentro e fora dos presídios, foi preso na tarde de hoje em Assunção, capital do Paraguai. Esse traficante foi detido em uma operação conjunta da Secretaria Nacional Antidrogas e do Ministério Público do Paraguai. O bandido brasileiro morava no bairro Herrera, nos fundos da Controladoria Geral da República. Eduardo Aparecido de Almeida, o Pisca, foi encontrado nesta casa luxuosa com motos, carros e equipamentos de informática, além de euros e relógios de marcas famosas. Ele tinha pelo menos 5 documentos falsos e chegou a colocar fogo em papéis na tentativa de se desfazer das provas do crime. Em sua conta do Twitter, a Procuradora-Geral da República do Paraguai, Sandra Astigarraga, afirmou que Almeida é o número 2 da facção criminosa no país e que estava ali para coordenar o tráfico entre o Paraguai e a Bolívia. O chefe da Secretaria Nacional Antidrogas disse que não existe registro da entrada de Eduardo em território paraguaio, o que levanta a suspeita de que ele tenha usado identidade falsa para cruzar a fronteira. Se as autoridades paraguaias, por meio dos ministérios públicos, permitir, nas próximas horas, o traficante pode ser expulso do país e entregue à polícia brasileira. Segundo a promotora do caso no Paraguai, Lorena Ledesma, Pisca é líder da célula Raio X, que faz parte da facção. Um suboficial da Polícia Nacional do Paraguai também foi preso na casa, mas a Senad ainda não informou qual era o envolvimento dele com o narcotraficante brasileiro. Pisca tentou fugir, mas a casa estava cercada e ele foi dominado pelos agentes. Segundo o jornal paraguaio ABC Color, Eduardo fez parte da equipe que realizou um mega assalto à sede da transportadora de valores Prosegur, em Ciudad del Este, na madrugada de 24 de abril do ano passado. Ele seria o responsável por administrar o dinheiro roubado. No Brasil, Pisca é acusado, entre outros crimes, de sequestrar a mãe do jogador Kleber Carvalho Correia, ex-lateral esquerdo do Santos Futebol Clube. A Justiça de São Paulo homologou um acordo firmado entre Ministério Público, Empreiteira Odebrecht e Prefeitura da capital paulista sobre a investigação que apura o suposto crime de Caixa 2 pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, do PSD. Segundo a investigação, o ex-prefeito de São Paulo teria recebido mais de 27 milhões de reais entre 2008 e 2014. Kassab já responde a um processo por improbidade administrativa e, se condenado, pode ser obrigado a pagar uma multa de 86 milhões. Já Odebrecht saiu da mira da justiça por ter assinado um acordo de colaboração. Segundo a Justiça, a empreiteira assumiu a obrigação de reconhecer a responsabilidade e o dever de esclarecimento de atos ilícitos. Além disso, a companhia deve ajudar nas investigações, entregar cópias de documentos e pagar uma multa de 21 milhões de reais para a cidade de São Paulo. Segundo o Ministério Público Paulista, esse é o primeiro acordo nas investigações da Operação Lava Jato no âmbito civil do país. Atualmente, o MP tem 30 investigações em andamento para apurar supostas irregularidades em contratos da Odebrecht e eventuais pagamentos de propina. Entre os investigados estão os ex-governadores Geraldo Alckmin e José Serra, do PSDB, e o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. Todos negam as acusações. O ex-prefeito e atual ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou em nota que está à disposição da Justiça para prestar quaisquer esclarecimentos. Em nota, a Odebrecht reafirmou que continua cooperando com as autoridades. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, condenou Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado Eduardo Cunha, a 2 anos e 6 meses de prisão. Ela foi acusada de manter depósitos não declarados no exterior. No ano passado, Cláudia já havia sido absolvida pelo juiz Sérgio Moro dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, por falta de provas. Na mesma ação, o TRF4 fixou pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias para o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e de 16 anos, 3 meses e 6 dias para João Augusto Henriques, apontado como operador do MDB. A Procuradoria da República apontou na denúncia contra Cláudia que a elevada quantia abrigada na conta secreta na Suíça lhe garantia uma vida de esplendor no exterior.
O rastreamento de seu cartão de crédito revelou gastos com roupas de grife, sapatos e restaurantes suntuosos de Paris, Roma e Lisboa. A mulher do ex-deputado Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, foi condenada a 2 anos e 6 meses pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no âmbito da Operação Lava Jato. Por não ter sido condenada por unanimidade, Cláudia ainda tem direito a 2 recursos: embargos infringentes e de declaração, e pode recorrer em liberdade. Segundo a súmula da Corte, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal determina a execução da pena só após esgotados todos os apelos em segunda instância. A Justiça Federal de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, determinou o bloqueio de bens do doleiro Lúcio Funaro, no valor de 94 milhões de reais. O bloqueio de bens de Lúcio Funaro vale para ativos disponíveis em contas corrente, poupança e outras aplicações financeiras. A decisão é referente a uma dívida tributária de uma empresa dele, a Guaranhuns Empreendimentos. Segundo a Justiça, uma investigação comprovou que a companhia era usada apenas para fraudes fiscais. A decisão também cita que outras empresas atribuídas ao operador do MDB eram usadas para emitir notas falsas, acobertar o pagamento de propinas e esconder o verdadeiro patrimônio. Funaro cumpre prisão domiciliar no interior de São Paulo. A defesa dele alegou que a cobrança é ilegal e vai recorrer. E a violência no Rio de Janeiro não dá trégua, mesmo após 5 meses da intervenção militar. É isso mesmo. Hoje de manhã foi registrada uma troca de tiros entre criminosos dos morros do Borel e da Formiga em uma tentativa de invasão à comunidade vizinha na capital fluminense. De acordo com a polícia, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas do Morro do Engenho, no bairro vizinho Engenho da Rainha, teriam invadido a comunidade do Urubu, entrando em confronto com criminosos locais. Segundo a polícia, também foram registrados tiroteios nos morros do complexo Dona Marta, na zona sul da cidade. Em fevereiro deste ano, o presidente Michel Temer decretou a intervenção militar no estado, o que para a população poderia ser um alívio. Mas, de acordo com dados da ONG Rio da Paz, o número de tiroteios nas comunidades cariocas só aumentou de fevereiro a junho. E veja a seguir, quem não pagar o IPVA, além de ser multado, pode perder o veículo. E você vai ver também carro de luxo que poderá voar em um futuro nem tão distante. Muita gente no país ainda não quitou o IPVA. Só no estado de São Paulo, 6 milhões de pessoas não pagaram o imposto. O motorista deve ficar atento aos prazos do IPVA. Caso não esteja com o pagamento em dia, além de tomar multa, o automóvel pode ser apreendido pelo Detran. O Isaac tem 2 carros. O IPVA de 2018 já está atrasado. Ele sabe que se não quitar, terá problemas. Um dos carros, o que está com licenciamento vencido, está na garagem. Eu estou evitando usar até conseguir regularizar por medo de apreensão, que aí vai ficar mais caro ainda. E o outro essa semana também tem que licenciar, então tem que pagar de qualquer jeito. Tem que pagar de qualquer jeito. Só no estado de São Paulo, 6 milhões de veículos estão com o IPVA atrasado. Aqui na capital, 1,5 milhão de carros não estão com o imposto em dia. E isso pode dar uma dor de cabeça daquelas, porque o motorista não vai poder fazer o licenciamento. E se for pego dirigindo por aí irregularmente, pode até ter o carro apreendido. Não licenciei o carro. O que pode acontecer? Pode acontecer uma série de transtornos. O maior deles é você estar numa viagem, programando as férias com sua família, no meio da rodovia separada, seu documento está atrasado, seu carro pode ser removido para um pátio. Então você vai ter o custo, além de toda a regularização de documentos, o IPVA, eventuais multas e o próprio licenciamento. E essa conta pode ficar ainda mais cara. Se o automóvel for removido ao pátio do Detran, quem paga os custos é o dono. E ainda recebe uma multa no valor de R$ 293,47, além de 7 pontos na habilitação, porque conduzir um veículo não licenciado é infração gravíssima.
Caso não pague o imposto, além do risco de perder pontos na carteira e pagar a multa, o motorista ainda pode cair na dívida ativa do Estado e ver o valor do IPVA dobrar. Quando vai para a dívida ativa, se o seu IPVA, por exemplo, é 2.500, 2.000, dobra, aquilo vai para 4.000 e pouco, vai para 5.000 e o juro é mensal. Esse IPVA, no valor de R$ 2.591,84, é de 2017. Com um pouco mais de um ano de atraso, foi para R$ 4.283,54. O especialista em direito de trânsito considera a cobrança abusiva e alerta. Com esses acréscimos no valor, a dívida pode acabar virando uma bola de neve. E se você não pagar as dívidas, você não consegue licenciar seu veículo. Não licenciando seu veículo, fatalmente vai para o pátio. Ou seja, acaba virando uma bola de neve mesmo. Ninguém consegue, vai para a bola de neve, ninguém consegue. Para não correr o risco de acumular despesas e ter que enfrentar situações como essa, a orientação do Detran aos condutores é ficar sempre de olho no calendário de débitos. Todos esses transtornos podem ser evitados 5 minutos antes de viajar. Ou receber um alerta do Detran, a gente dispara para quem autorizou e tem um cadastro no portal um SMS no início de todos os meses. Então, se o seu veículo é desse mês, logo no início do mês a gente manda um lembrete. Se você tem o aplicativo do Detran, a gente manda uma mensagem também pelo aplicativo. O número de empréstimos consignados feitos por aposentados e pensionistas do INSS chegou à marca de 30 milhões de transações. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. De acordo com o Banco Central, entre janeiro e maio de 2018, foram pouco mais de 30 milhões de novos contratos de empréstimos consignados. No mesmo intervalo do ano anterior, foram 26 milhões de operações. Já o volume de crédito tomado pelos aposentados foi menor nos primeiros 5 meses desse ano, 4 bilhões e 300 milhões de reais, contra 6,3 bilhões no ano passado. E essa modalidade de empréstimo tem ajudado a movimentar a economia e a engordar os cofres dos banqueiros. No total, os aposentados do INSS devem 122 bilhões de reais aos bancos nessa modalidade de crédito. O financiamento de veículos 0 quilômetro cresceu 14,7% no primeiro semestre deste ano. Foram vendidos 969 mil veículos. O destaque foi a negociação de veículos pesados, com alta de 57% sobre o primeiro semestre de 2017, totalizando pouco mais de 42 mil unidades vendidas a prazo. E falando em veículos, a Aston Martin criou um conceito para um carro voador de luxo. A criação da tradicional marca britânica recebeu o nome de Volant Vision Concept. O modelo é capaz de decolar verticalmente e pode até levar 3 pessoas a uma velocidade máxima de 322 km por hora. A empresa acredita que guiar pelos ares em pequenos veículos elétricos será crucial para a mobilidade do futuro. Uma ideia que paira no imaginário da população há muito tempo. Agora, mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,12% e encerrou o dia cotada a R$ 3,842 na venda. E o Irã disse que está pronto para aumentar o enriquecimento de urânio se falharem as tentativas de resgatar o acordo nuclear com a Europa. O porta-voz e vice-presidente da Organização de Energia Atômica do Irã advertiu que o país está pronto para aumentar o enriquecimento de urânio para níveis mais altos, caso as conversações com a Europa falharem. No começo do mês, as grandes potências europeias fizeram uma oferta ao Irã para tentar salvar o acordo nuclear. Evidentemente, adotamos algumas medidas para preparar o terreno para, eventualmente, aumentar o nível de enriquecimento, se necessário, e se as negociações com os europeus fracassarem. Os Estados Unidos anunciaram em maio que abandonaram o acordo de 2015 e iriam aplicar novamente sanções ao Irã. Mas a Rússia, a China e os países europeus confirmaram o compromisso e a vontade de manter a República Islâmica conectada à economia mundial.
E a rede Walmart anunciou que vai iniciar uma associação estratégica com a Microsoft para conseguir uma transformação digital da indústria e varejo. A gigante americana do varejo, Walmart, vai começar uma associação estratégica com a Microsoft. A medida tem como objetivo ajudar o Walmart a concorrer melhor contra a Amazon, que está levando uma parte cada vez maior das vendas a varejo nos Estados Unidos e também em todo o mundo. As duas empresas explicaram que a associação está focada em usar inteligência artificial e outras ferramentas tecnológicas para ajudar a administrar custos, expandir operações e inovar mais rapidamente. A plataforma digital na nuvem de nível empresarial da Microsoft, conhecida como Azure, ajudará o Walmart a administrar operações que vão desde a refrigeração e o ar-condicionado até a melhoria de sua cadeia de fornecimento e transporte. No começo deste mês, a empresa de pesquisa eMarketer garantiu que o crescimento da Amazon lhe permitirá capturar 49,1% das vendas a varejo online dos Estados Unidos neste ano. A participação do Walmart é de apenas 3,7%. E veja a seguir, após morte de radialista, parque aquático é reaberto em Fortaleza. E você vai ver também, União Europeia aplica uma multa recorde contra o Google por violação da livre concorrência. Foi enterrada hoje em Cuiabá, Mato Grosso, a bancária Lilian Calisto, que morreu depois de passar por uma cirurgia plástica. O médico responsável pelo procedimento, Denis Furtado, e a mãe dele continuam foragidos. A polícia procura o médico de 45 anos, Denis Furtado, e a mãe dele, Maria de Fátima, de 66 anos. Os dois foram indiciados pela morte de Lilian Calisto, que tinha 46 anos. Ela foi submetida a um procedimento estético no domingo, teve complicações graves horas depois e morreu. A polícia está investigando o caso e já fez buscas no apartamento da Barra, no Rio de Janeiro. Lá encontraram alguns produtos e cadernos com anotações. O médico é réu em mais de 10 processos. A polícia do Rio está dando uma recompensa de R$1.000 para quem conseguir alguma pista dos médicos foragidos. Hoje, a bancária foi enterrada em Cuiabá e a família pede justiça pela morte de Lilian por ter sido morta por um erro médico. Após a morte de um radialista, o Ricardo José Hilário da Silva, o Beach Park em Fortaleza foi reaberto hoje, mas o toboágua continua interditado. O Parque Aquático de Fortaleza, considerado um dos maiores do mundo, passou por perícia nesta terça-feira, depois do acidente que causou a morte do radialista Ricardo José Hilário da Silva, conhecido como Rio. Ele e mais 3 pessoas foram ao toboágua e quando fizeram a última curva do brinquedo, a boia virou e Ricardo bateu a cabeça na superfície do toboágua e morreu. Ele passeava com a família na capital cearense. O corpo do radialista foi enterrado esta tarde em Sorocaba, sua cidade natal, no interior paulista. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista do Ceará. E, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o laudo da perícia deverá ser concluído em até um mês. O resultado pode ser prorrogado por mais 30 dias por causa da perícia complementar. E 15 ônibus e 9 carros foram incendiados em Olímpia, que fica no interior de São Paulo. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. A hipótese é de que os ataques foram uma reação à morte de um eletricista por um policial militar. Os ataques aconteceram durante a madrugada. Os autores montaram barricadas com pneus e lixo para que as chamas se espalhassem mais rápido. Os ônibus estavam em um pátio de uma empresa de transporte rodoviário e os carros em um posto do Detran da cidade. Os bombeiros combateram as chamas durante 8 horas. Ninguém ficou ferido. A polícia suspeita que os ataques tenham relação com a morte do eletricista Everson Luiz Nunes Pereira, de 38 anos. Ele foi baleado por um policial militar no último domingo, depois de um desentendimento em uma casa noturna. Tanto a morte de Everson quanto os ataques serão investigados. A União Europeia aplicou uma multa recorde de aproximadamente 19 bilhões de reais contra o Google por violação das regras e da concorrência à empresa que foi acusada de forçar os fabricantes de celular a pré-instalar os serviços e aplicativos do Google.
A Comissão Europeia disse em comunicado que o Google usou o Android como um veículo para consolidar a posição dominante de seu motor de busca. Essas práticas privaram os consumidores europeus das vantagens de uma concorrência efetiva. A comissão determinou ao gigante americano de tecnologia que ponha fim às suas práticas ilegais nos próximos 90 dias, sob pena de novas multas que podem ir até 5% da média mundial do volume de negócios diário. A União Europeia também rejeitou os argumentos do Google, que citou a Apple como concorrente dos dispositivos Android, dizendo que a fabricante do iPhone não restringe suficientemente o Google por causa de seus preços mais altos. Trata-se da maior multa já imposta pelas autoridades da União Europeia. O Android é o líder de mercado e é usado em cerca de 80% dos smartphones em todo o mundo. O Google anunciou que irá recorrer na justiça contra a multa imposta pelo órgão europeu. E veja a seguir um dilema de muitas famílias. Até quando o idoso pode morar sozinho? E você vai ver também o americano que percorreu mais de 30 quilômetros a pé para não faltar no primeiro dia do emprego. Hoje, dia 18 de julho, Nelson Mandela completaria 100 anos. Ele marcou seu nome na história como o mais importante líder da luta contra o apartheid. E em sua terra natal, a África do Sul, sua viúva e moradores do bairro onde Mandela vivia lembram da importância do líder e falam dos desafios do país. No dia em que se completa 100 anos do nascimento de Nelson Mandela, seu legado segue vivo, mas a África do Sul ainda tem muitos desafios pela frente. Segundo a viúva do líder político, o mundo ainda deve percorrer um longo caminho para alcançar as liberdades pelas quais Mandela lutou. Graça Machel, viúva de Mandela, acredita que as celebrações de aniversário deveriam inspirar as pessoas a melhorar aspectos da educação e combater as desigualdades. The first step of equality is to allow o primeiro passo para a igualdade é permitir que cada nação se sente à mesa como iguais, escutem uns aos outros, que levem em conta as aspirações de cada estado e possam assim construir um acordo comum em que todos se encontrem. Mandela, que morreu em 2013, segue sendo um ícone global por sua luta contra o apartheid e por sua mensagem de paz e reconciliação. Ele foi perseguido, preso e libertado da prisão em 90, aos 27 anos. 4 anos depois, se tornou presidente da África do Sul. Foram as primeiras eleições em que se aplicou o sufrágio universal, que garantiu a participação de eleitores brancos e negros. Zelda Legrange, assistente pessoal de Mandela durante a presidência, relembra a personalidade carismática deste revolucionário. Poucas pessoas reconhecem um ser humano com vícios e virtudes que muitas vezes ele nos recordava que tinha. Era uma pessoa muito sensível, podia ser um homem muito teimoso, mas quando tomava decisões, eram cuidadosamente pensadas, eram estratégicas. Em Soweto, onde viveu entre 1946 e 62, seu legado se faz presente, mas também tudo o que ainda falta mudar no país. Nelson Mandela lutou para que fôssemos livres politicamente, sem se esquecer da parte econômica. Nós, como negros, somos economicamente livres neste país. Podem nos oferecer o que chamam de liberdade de oportunidades, mas nenhuma dessas oportunidades é acessível. Um relatório do Banco Mundial deste ano afirma que a África do Sul tem uma das taxas de desigualdade mais altas do mundo. De acordo com a Fundação Nelson Mandela, a comemoração do centenário de seu nascimento deveria ser o momento para que passemos a agir e nos inspirar na mudança impulsionada pelo líder sul-africano. Saber o momento que o idoso deve ter uma companhia é muito importante, mas nem sempre é fácil. Para isso, familiares devem ficar atentos aos sinais de que eles precisam de ajuda. Mas como convencê-los de que isso é necessário? Veja a resposta dessa pergunta na reportagem de Ana Lima. Até quando é possível um idoso morar sozinho? Esse é um desafio que muitas famílias enfrentam quando pais e mães atingem a velhice. Não é fácil para eles assimilarem que podem começar a depender do auxílio de alguém, ainda mais quando estão acostumados a ser independentes. É o caso da dona Iracema, que mora muitos anos sozinha e tão cedo ela não quer perder essa autonomia.
Eu gosto de morar sozinha, porque eu não quero atrapalhar a vida de filho, cada um tem sua vida. Existem exames médicos que são capazes de identificar a capacidade dos idosos de dar conta de atividades diárias. Mas a avaliação nem sempre é simples. Para isso, a família tem que estar atenta aos sinais de que ele não pode mais morar sozinho. Acidentes ou quase acidentes, quando situações de queda com ou sem fraturas são recorrentes. O tempo de recuperação em relação à última doença e se o idoso foi capaz de procurar ajuda quando necessário. Dificuldade de gerenciar atividades da vida diária, como lavar, passar, cozinhar, horário dos remédios e pagar as contas. Perda ou ganho de peso visível. A aparência, se a pessoa se cuidava e não faz mais isso. Sinais de isolamento social. Ajudar o idoso a se mudar, deixar para trás aquele cantinho que ele construiu com carinho ao longo de tantos anos, é uma missão bem complexa. Muitos que eram independentes se deparam com a realidade de que agora precisam de cuidados especiais, mas não querem ficar largados em asilos tradicionais. Por isso é bem importante que a família com esse idoso pesquise lugares que possam acolhê-los e também conheçam antes de tomar a decisão final. O idoso mora tantos anos no seu lugar, no meu cantinho, como é que eu vou abrir mão das coisas que eu fui acumulando ao longo da vida? Mas é importante que a família comece a convencer que existem outros valores, que existem outras possibilidades. Mas há casos que são o contrário, como o da Maria Rosa. Ela ficou viúva e passou a morar sozinha. Quando percebeu que não dava mais, não pensou duas vezes. Se mudou e agora tem uma vida bem movimentada. Agora em agosto vai completar 2 anos que eu estou aqui. Nesse meio tempo, então a família apoiou a sua decisão, eles não ficaram chocados, nossa, mas como assim, você quer largar todo mundo? Não ficaram chocados, eles acharam que era uma decisão correta. Esse local não é como aqueles asilos que mais parecem depósitos de velhos. Até porque já não são tão comuns como antes. Hoje é possível o idoso se sentir acolhido e ter uma qualidade de vida em residenciais com propostas bem diferentes. A ideia, até por causa dessa imagem antiquada de casa de repouso, né? que é uma imagem, eu quero insistir, antiquada. Hoje em dia a tendência é que as casas sejam casas de atividades, né? Casas onde as pessoas entram com uma tendência à depressão, meio afastados socialmente, e aqui vão ganhando uma nova energia, uma nova alegria, uma nova vontade de se relacionar e se comunicar. E depois que a senhora veio para cá, então, solidão, esse sentimentozinho de solidão já era? Já era, solidão já era. A história de um americano está ganhando grande repercussão. O jovem estudante de 20 anos percorreu mais de 30 quilômetros a pé para não faltar no primeiro dia de trabalho. E Carol, todo o esforço dele foi recompensado. Veja só o que aconteceu. Walter Carr chegou para mais um dia de trabalho, mas dessa vez sob aplausos. Ele foi recebido pelo chefe que havia preparado uma surpresa. Todo o esforço para não faltar no primeiro dia de trabalho foi recompensado com um presente. E não foi nenhuma lembrancinha. Ele ganhou um carro. Para não se atrasar no primeiro dia de trabalho, o jovem caminhou a noite inteira. Foram 32 quilômetros percorridos até ser abordado pela polícia. Os agentes se comoveram com a situação, pagaram um café e depois deram carona para o estudante. E a vida de Walter é marcada pela superação. Ele passou a infância em Nova Orleans, mas a família se mudou para o Texas depois de perder tudo na tragédia do furacão Katrina. E apesar de todos os problemas, o jovem não desiste. Um verdadeiro exemplo que agora inspira pessoas em várias partes do mundo.
belo exemplo de superação, né? E o Jornal das 22 termina aqui. Excelente noite para você. Voltamos amanhã. Boa noite, até amanhã.